Em Dubai, uma decisão radical acaba de mudar para sempre como as leis são criadas. Imagine um sistema onde algoritmos de inteligência artificial analisam milhões de dados em tempo real, identificam problemas na sociedade e na economia, e então escrevem, revisam e atualizam leis automaticamente. Nos Emirados Árabes Unidos, esse sistema já é realidade e promete reduzir o tempo de criação de leis em até 70%, transformando para sempre a forma como os governos funcionam. Fala galera, quem fala é Paulo Ribeiro e hoje vamos falar da interferência da IA na política global. Os Emirados Árabes Unidos acabam de se tornar o primeiro país do mundo a usar oficialmente inteligência artificial para escrever as suas leis. Isso mesmo, não estamos falando de IA apenas auxiliando humanos, mas sim assumindo um papel central na criação, revisão e atualização da legislação de um país inteiro. Assim como a IA está transformando a maneira como as leis são feitas, transformando processos que levariam meses em questões de dias, você também não vai querer perder os próximos avanços tecnológicos que estão moldando o nosso futuro. Então, antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like maneiro para o algoritmo nos ajudar a levar informação tecnológica de qualidade para mais pessoas. Agora vamos entender o que torna essa iniciativa tão revolucionária e quais são as suas implicações para o futuro da governança global. O sistema foi aprovado pelo Gabinete dos Emirados Árabes Unidos, presidido pelo Sheikh Mohammed bin Rashid, eu acho que é assim que se pronuncia, que além de vice-presidente e primeiro-ministro do país, também é governante de Dubai. Para implementar essa transformação, o governo criou um novo órgão, o Escritório de Inteligência Regulatória, que ficará dentro da Secretaria-Geral do Gabinete. Tá, mas o que exatamente esse sistema vai fazer? Basicamente, ele vai criar um enorme ecossistema que conecta todas as leis federais e locais com decisões judiciais, procedimentos executivos e serviços públicos. Usando análise de Big Data, a IA monitora em tempo real o impacto das leis na sociedade e na economia em mais de 20 setores diferentes. Se identificar ineficiências, contradições ou áreas que precisam de atualização entre as mais de 100 leis federais e locais, o sistema pode propor mudanças automaticamente. O Sheikh Mohammed explicou a visão por trás desse projeto. Abre aspas para ele. Este novo sistema legislativo, impulsionado pela inteligência artificial, vai mudar a forma como criamos leis, tornando o processo mais rápido e mais preciso. Segundo ele, o sistema vai rastrear o impacto diário das leis na sociedade e na economia, garantindo que a estrutura legislativa permaneça globalmente competitiva enquanto alinhada aos valores e objetivos de desenvolvimento do país. A ambição é clara: acelerar o processo legislativo em até 70%. Isso significa que tarefas que normalmente levariam meses, como pesquisa judiciária, redação, avaliação e promulgação de leis, poderão ser realizadas em uma fração desse tempo. E para conseguir isso, o sistema utiliza procedimento de linguagem natural, grandes modelos de linguagem semelhante ao GPT-4 e modelagem preditiva. Um aspecto particularmente interessante é que o sistema estará conectado a centros de pesquisa globais, permitindo que os Emirados Árabes comparem automaticamente suas leis com padrões internacionais. Pense nas implicações disso. Estamos falando de um sistema que potencialmente elimina grande parte da burocracia e da lentidão associada ao processo legislativo tradicional. Um problema que normalmente levaria meses ou anos para ser endereçado através de novas leis, poderia teoricamente ser resolvido em questões de dias ou semanas. O que torna essa abordagem dos Emirados Árabes única é o papel central que a IA assume. Enquanto outros países têm experimentado com a IA para analisar leis ou melhorar serviços públicos, ninguém tinha dado um passo tão ousado quanto usar a tecnologia para reescrever ativamente a legislação. O Brasil, por exemplo, já testou a IA para redigir uma única lei, mas os Emirados Árabes estão implementando uma transformação muito mais ampla e sistemática. Segundo alguns especialistas, esse movimento representa uma mudança de sistemas ultrapassados construídos com base em compromisso político para um sistema construído com base em tecnologia, em contraste com muitas democracias ocidentais, onde a criação de leis é influenciada por negociações políticas. Os Emirados Árabes estão migrando para um modelo baseado em dados, lógica e resultados. No entanto, como toda tecnologia de ponta, existem preocupações e desafios. Vincent Straub, pesquisador da Universidade de Oxford, alertou contra a dependência completa
completa de sistemas de IA, argumentando que não podemos confiar totalmente neles. Eles continuam a alucinar e têm problemas de confiabilidade e robustez. Essa é uma preocupação válida, pois os modelos de IA atuais, mesmo ainda os mais avançados, ainda são propensos a inventar informações ou cometer erros em certos contextos. Outro aspecto a considerar é que a facilidade com que os Emirados Árabes implementam essas mudanças radicais está relacionada à sua estrutura de governança. Em sistemas mais democráticos, com múltiplos atores políticos e processos de aprovação mais complexos, implementar uma transformação tão profunda seria muito mais desafiador. Tradicionalmente, as leis são criadas por representantes eleitos ou nomeados, refletindo, pelo menos em teoria, os valores e necessidades da sociedade. Quando transferimos parte significativa desse poder para um algoritmo, surgem questões importantes. Quem programa esses algoritmos? Quais vieses podem estar embutidos neles? Como garantir transparência e prestação de contas? No caso dos Emirados Árabes, o sistema está sendo projetado para manter o caráter legislativo do país, moldado por sua visão fundadora. Mas isso levanta a questão: como o algoritmo codifica valores culturais, morais e sociais que normalmente informam a criação de leis? Essas são perguntas complexas que vão muito além da capacidade técnica de implementar tais sistemas. Por outro lado, também temos que imaginar benefícios significativos. Leis que se adaptam rapidamente às mudanças sociais e econômicas podem criar um ambiente mais ágil e responsivo. A detecção automatizada de contradições ou ineficiência pode eliminar problemas que normalmente passariam despercebidos por anos. E a capacidade de comparar automaticamente com as melhores práticas globais pode elevar o padrão geral da legislação. Outro aspecto interessante é o potencial para reduzir a corrupção e a influência indevida no processo legislativo. Em teoria, um sistema baseado em dados e evidências poderia ser menos suscetível a pressões de grupos de interesse específicos. Mas claro, isso pressupõe que o próprio sistema seja projetado e governado de forma transparente e ética. O professor Rony Medaglia, da Copenhagen Business School, identificou o que está realmente em jogo aqui. Ele disse que essa iniciativa indica uma ambição subjacente de basicamente transformar a IA em uma espécie de colegislador. Ele caracterizou o plano como muito ousado, particularmente em contraste com outras nações que têm adotado passos mais conservadores para adotar IA no setor público. A iniciativa dos Emirados Árabes faz parte de uma estratégia mais ampla de IA. O país recentemente lançou a MGX, uma plataforma de investimento que apoiou grandes empreendimentos, incluindo o fundo de infraestrutura de IA de 30 bilhões de dólares da BlackRock. A MGX também incorporou um observador de IA em seu conselho, reforçando o compromisso do Estado em incorporar a IA na tomada de decisões institucionais. E vale lembrar que o que estamos vendo aqui não é apenas uma mudança técnica, mas potencialmente uma transformação fundamental da forma como a sociedade se governa. Por milênios, a criação de leis tem sido uma atividade essencialmente humana. Desde as primeiras codificações escritas na antiga Mesopotâmia até os sistemas legislativos modernos, o processo tem evoluído, mas sempre mantendo o julgamento humano no centro. A introdução da IA como colegisladora representa um ponto de inflexão histórico, mas é fascinante pensar que essa transição está acontecendo primeiro não nos tradicionais centros de inovação tecnológica dos Estados Unidos ou da Europa, mas em um país relativamente jovem do Oriente Médio, fundado apenas em 1971. Isso destaca como a distribuição global de inovação está mudando, com novos centros emergindo em lugares inesperados. E o que podemos aprender com essa experiência, independentemente de onde estejamos? Primeiro, a velocidade de transformação tecnológica na governança está muito acelerada. Segundo, que a fronteira entre decisões humanas e algoritmos está se tornando cada vez mais fluida. E terceiro, que precisamos de uma conversa séria e global sobre como queremos que a IA se integre aos processos fundamentais que moldam a nossa sociedade. E para o Brasil e outros países em desenvolvimento, há lições valiosas aqui. Por um lado, vemos o potencial de usar tecnologia para tornar os processos governamentais mais eficientes e responsivos. Por outro, reconhecemos a importância de desenvolver essas tecnologias de forma que reflita nossos próprios valores,
propriedades e contextos sociais. O experimento dos Emirados Árabes será, sem dúvida, observado de perto por governos de todo o mundo. Seu sucesso ou fracasso poderá influenciar significativamente como outros países abordam a integração de IA em seus próprios sistemas governamentais. Estaremos aqui observando essas promessas de maior eficiência, precisão e adaptabilidade se concretizam, e quais desafios inesperados podem surgir. No final, a questão fundamental não é se devemos ou não usar a IA na governança. Essa transição já começou e continuará. A verdadeira questão é como configuramos esses sistemas para que eles ampliem, ao invés de diminuir, os valores humanos como justiça, transparência, representatividade e responsabilidade. Os Emirados Árabes deram um primeiro passo ousado, mas o caminho à frente será definido por como todos nós escolheremos responder a essa nova fronteira da governança algorítmica. Assim como a IA está conectando e analisando sistemas complexos de leis para criar um ecossistema legislativo mais eficiente, você pode se manter conectado com as mais recentes inovações tecnológicas através dos nossos vídeos. Então não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.